isso? Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, agora a colocar em prática em nossa vida o exercício do perdão. Sim, Como o nome Deus. diz, é um exercício de humildade, um exercício de humilhação. É uma perda grande, é um perdão. Estamos perdendo ali estamos jogando fora ali o nosso orgulho, jogando fora a nossa arrogância e nos dobrando para que possamos fazer as pazes com o outro. Que cada um aqui, Senhor, possa desenvolver na sua vida esse espírito, essa vontade de perdoar, para que o mundo conheça. E aqueles que servem a Deus não guardam rancor, são amigáveis e que são pessoas dignas de confiança. Fica conosco, dá-nos uma boa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. 31 conexões, geralmente quando chega no 31, aí para, mas imagino que vai entrar mais gente. Mas ali quando for na hora do estudo do livro, aí vai entrar algumas pessoas a mais. Mas vamos ao que interessa. Vamos aqui recapitular a lição de hoje, que é o milagre no tanque de Betesda. Terça-feira, 1º de outubro. O milagre junto ao tanque de Betesda. Então esse é o terceiro sinal de Jesus. O primeiro foi a água em vinho, que foi um milagre realizado ali no casamento, lá em Caná. Depois foi a cura do filho do oficial, né? E note que cada cura tem um contexto, tem uma situação e tem todo um significado diferente, né? A cura lá a transformação da água em vinho foi num casamento lá na Galiléia, em Caná, com pessoas do povo que eram provavelmente da família de Jesus. E Jesus nem ia fazer esse milagre. Jesus estava ali no meio da festa e alguém chamou, Maria chamou ele para olhar a situação, e aí Jesus foi e transformou água em vinho. Aquela situação foi ali uma emergência que resultou ali para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. E a segunda situação, a segunda cura, o segundo sinal, foi com alguém que nem era do povo de Deus, mostrando que Jesus veio com a missão de salvar o mundo, de curar todos, não importando a sua nacionalidade, não importando a sua posição social. Jesus veio para restaurar a todos, para trazer a cura para todos. Então, o segundo sinal foi ali o filho do centurião, né, do oficial do rei. E agora esse terceiro tem um outro significado. Esse terceiro sinal tem um que a mais. E aí é a cura do paralítico. Todos vocês conhecem a história, está em João 5, do 1 ao 9, né? João 5, do 1 ao 9, Jesus foi para Jerusalém. E em Jerusalém ele foi para o templo. E o templo, como vocês sabem, tinha vários compartimentos, várias seções, vários pavimentos. E um deles tinha um tanque, que era chamado Tanque de Betesda. E ao redor desse tanque ficavam todo tipo de doentes, paralíticos, cegos, aleijados, surdos, pessoas com todo tipo de deformidade, de enfermidade. Aí o que é que acontece? No tanque tinha algum sistema de parecido com aquele de piscina, e a piscina não tem aquela quando um sistema que a água fica só voltando por cima de um chafariz. Não sei se o nome é chafariz, mas a água da piscina ela fica só oscilando. Ela entra por um ralo dentro da piscina e sai para aquele chafariz para manter a água em movimento, mas para a água não ficar parada, para não ficar estática, para não atrair mosquito da dengue, né? Tem outros motivos, mas eu estou resumindo aqui. Então a água da piscina sempre tem esse movimento para nunca ficar parada. E provavelmente no tanque de Betesda tinha esse mesmo sistema. A água do tanque ficava ali durante o dia parada e tinha uma hora que a água voltava por esse ralo. Ou ela entrava mais água, tinha um sistema hidráulico. Aí o que é que acontece? Os judeus acreditavam que nessa hora que a água se mexia, entrava mais água no tanque, saía aquelas borbulhas da água entrando, era um anjo que estava mexendo a água, e quem entrasse na hora que a água mexia era curado.
Então, na hora que a água entrava assim no tanque, começava a borbulhar, aí todo mundo pulava dentro do tanque na esperança de ser curado. Se isso é verdade, se isso é verdade, muitos comentaristas acreditam que isso não era verdade, acreditam que isso era uma crendice das pessoas, até porque Deus ele não faz jogos. Deus ele não fica brincando com a saúde das pessoas. Deus não ia ficar se divertindo vendo aqueles milhares de doentes se digladiando ali para pular naquele tanque. Deus não faz isso. Então, aquilo era uma crendice, aquilo era uma tradição que as pessoas tinham naquela época. Tanto é que, quando você olha aí no capítulo 5, verso 4, essa parte que fala do anjo, ela está entre colchetes. É um comentário, é um adendo que João colocou, mas que não é a opinião da Bíblia, não reflete a opinião da palavra de Deus. Está só registrando qual era a crença das pessoas naquela época. E por causa dessa crença, muitos doentes sofriam. Porque os que não conseguiam entrar no tanque tinham que ficar na beira dele, olhando os outros sendo curados e ele ficando para trás. E entre esses doentes, tinha esse que Jesus olhou atentamente, especialmente só para ele. E está aí no verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Então, olha que interessante. Jesus foi para Jerusalém, foi para o templo, foi até esse lugar que tinha vários enfermos. Aí você pensa, Jesus, como ele fez várias vezes ao longo do seu ministério, era só Jesus curar todo mundo ao mesmo tempo, uma cura relâmpago. Teve várias vezes Jesus fez uma cura relâmpago. Tinha uma fila de doentes, Jesus só fazia assim, todo mundo era curado ao mesmo tempo. Aí você pensa, então Jesus foi lá para fazer isso. Só que não. Jesus foi para curar só uma pessoa, que era esse paralítico. Por que Jesus foi para um lugar onde só tinha doente e só curou um? Por que Jesus fez isso? Se você prestar atenção, que dia foi esse? Jesus fez isso. Do verso 9, final do verso 9. E aquele dia era sábado. Olha, isso aqui traz um significado muito especial, um significado muito importante. O sábado para os judeus, a tradição judaica, dizia que não era para fazer nenhuma cura no sábado, porque isso era um tipo de trabalho, e sendo um trabalho, era quebrar o sábado. Então a tradição dos fariseus, dos judeus, dizia que era proibido curar no sábado. Então Jesus ele fez questão de ir lá nesse tanque no dia de sábado para curar aquele homem. Mas ele não poderia curar todas aquelas pessoas ali, porque isso ia causar um escândalo, uma polêmica desnecessária, e provavelmente Jesus morreria antes do tempo, antes de finalizar o seu ministério. Então, por isso Jesus não curou todos ali. Porque se os fariseus soubessem disso, pronto, teriam matado ele naquele mesmo dia. E ele mal tinha começado o seu ministério. Então Jesus ele focou naquela pessoa que estava há mais tempo ali. A pessoa que era a mais necessitada de todos que estavam ali, que era aquele paralítico. Ele estava paralítico há 38 anos. Então provavelmente não fosse de nascença. Talvez em algum momento da vida ele tivesse ficado aleijado e assim estava até aquele momento. E não tinha ninguém que levasse ele no tanque. Ele estava vendo todo mundo sendo curado, sendo restaurado e ele ficando para trás. Alguma vez você já sentiu assim? Sentiu que estava todo mundo se dando bem, todo mundo construindo a sua vida e você ficando de escanteio, você ficando para trás? Às vezes você vê outras pessoas tendo livramentos, tendo milagres e talvez você esteja numa situação ruim. Talvez você se sinta assim. Talvez tenha alguém aqui que se sinta desse jeito. Acontece que existe uma notícia boa. Deus ele olha cada sofrimento de cada pessoa. Deus sabe o que cada um está passando. Lá no livro de Salmos, Davi diz que Deus ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Ele recolhe as nossas lágrimas e registra cada sofrimento nosso. Ele não deixa você sozinho e ele não vê ele não se esconde ao ver você chorar, ao ver você lamentar sua vida. Ele sabe o que você está passando, ele sabe cada detalhe da sua vida. Exatamente, Márcia, exatamente. Então, Jesus sabia da existência daquele homem, Jesus sabia o que ele estava passando.
Agora, sabendo de tudo isso, agora vamos para o que Jesus disse para aquele homem. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? Por que Jesus perguntou para alguém que estava há 38 anos aleijado? Por que Jesus foi perguntar para ele se ele queria ser curado? É claro que ele queria. Aí vem uma aplicação. Estou tomando muito tempo, mas daqui a pouco eu termino. Aí vem uma aplicação que eu não concordo muito, mas que faz um pouco de sentido. A essência dessa aplicação ela é verdadeira. Jesus ele fazia perguntas fechadas, segundo essa aplicação de uma jornada da Igreja Adventista, uma jornada espiritual, dizia assim, que Jesus ele gostava de fazer perguntas fechadas para as pessoas que ele sabia que entendiam qual era o seu verdadeiro problema. E Jesus fazia perguntas abertas para as pessoas que... Não, contra. Jesus fazia perguntas abertas para as pessoas que ele sabia que entendiam qual era o seu verdadeiro problema. E perguntas fechadas para as pessoas que não entendiam qual era o seu problema. Quer ver um exemplo? Bartimeu. Quando Jesus foi curar Bartimeu, foi o que Jesus disse a Bartimeu, que era cego. O que você quer que eu faça? Bartimeu poderia ter pedido qualquer coisa. Ele poderia ter pedido qualquer coisa. Jesus fez uma pergunta aberta. O que você quer que eu faça para você? Mas como Bartimeu sabia que o seu problema principal era a sua visão, ele queria que fosse restaurada, Bartimeu pediu: Senhor, eu quero ver de novo. E aí Jesus foi lá e curou ele. Então Jesus fez uma pergunta aberta para uma pessoa que sabia qual era o seu verdadeiro problema, o que ele precisava mais. Já para o de Betesda, segundo essa aplicação, esse paralítico não sabia, não entendia qual era o seu verdadeiro problema. Então por isso Jesus fez uma pergunta fechada. Você quer ser curado? Sim ou não? Então era para aquele paralítico dar uma resposta simples, sim ou não. Mas qual foi a resposta dele? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então ele não disse sim ou não. Ele foi contextualizar: olha, eu tento ir para esse tanque, mas toda vez que eu tento, tem gente lá, ninguém me leva para lá, eu estou aqui há 38 anos tentando entrar e não consigo. Ou seja, ele não disse sim ou não, ele foi explicar, foi falar de outras coisas. Mas Jesus agora foi conduzir ele ao seu verdadeiro problema. Gente, a lição diz assim: quando alguém está doente há muito tempo, acaba se acostumando com isso. E por mais estranho que pareça, às vezes pode ser perturbador deixar esse problema para trás. A gente se acostuma com o que é ruim. Sabia disso? Tem muita gente que se acostuma com o que é ruim. Às vezes tem dinheiro, tem chance para mudar de vida, para melhorar, mas às vezes a pessoa se acostuma ali com aquela situação desconfortável e não sente vontade de largar. Não que aquele paralítico não tivesse vontade de ser curado, mas talvez ele tenha se acostumado com aquela situação e não tivesse coragem de mudar. Mas Jesus chega e agora Jesus muda a vida desse homem. Levante-se, pegue o seu leito e ande. Jesus não pediu para aquele paralítico ter fé nele. Só disse: se levante, tome o seu leito e ande. E com aquelas palavras, a fé se apoderou da vida daquele homem. Cada nervo e músculo vibrou com a nova vida e a energia da saúde encheu os membros paralisados. Sem duvidar, atendeu à ordem de Cristo e todos os músculos obedeceram à sua vontade. E ficando de pé, sentiu-se capaz de realizar todas as suas atividades. Então, aquele homem ali foi restaurado para a honra e glória de Deus. Amém. Agora, olha o que Jesus disse no final. Olha o que Jesus disse no 5,14. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha, você foi curado. Agora não peque mais para que não lhe aconteça coisa pior. Então, gente, Jesus cura a nossa saúde. Jesus pode restaurar a gente das doenças. Jesus pode restaurar a gente de qualquer dor física. Mas a prioridade para ele é a sua vida espiritual. Não adianta nada ele restaurar você e você continuar no pecado. Não adianta nada ele restaurar a sua vida física, melhorar a sua saúde, melhorar a sua visão, melhorar seus sentidos e você continuar escravo do pecado. A prioridade de Jesus é restaurar você, é libertar você do poder do pecado. Amém. Para que um dia, quando ele voltar,
Ele liberte você da presença do pecado. Amém. Hoje Jesus quer restaurar a sua vida, quer tirar suas dores, quer tirar suas doenças, mas quer hoje libertar você do pecado. Então se permita que Ele faça esse milagre em você. O milagre de libertar cada um de nós da escravidão de Satanás, das garras de Satanás. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição que é cheia de... Essa lição de hoje que é cheia de lições, que é cheia de aprendizados. E te pedimos, Senhor, que esse milagre possa ser feito em nossa vida. Amém. Liberta-nos do poder do mal. Não só das doenças físicas, porque as doenças vêm e vão. Mas nós queremos, Senhor, ir para o céu. Então, Senhor, nos cubra com a tua graça, nos restaura, nos cura. Em nome de Jesus. Amém. Amém.